Oi, aqui é a Emily e nesse vídeo eu vou te mostrar como é plenamente possível investir com R$100 e ainda vou te mostrar as possibilidades de investimento que você tem para poder investir com esse valor, ok? Antes de começar a falar propriamente dos investimentos, eu gostaria de levantar algumas questões aqui relacionadas a começar com pouco dinheiro. Sim, pessoal, eu sei que é verdade que quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer. Mas eu acredito que quando a pessoa constrói o seu próprio patrimônio, começando da base, ela tende a ter mais sucesso, tende a dar mais certo naquilo que ela está fazendo. Pelo fato de que ela conhece o caminho, ela conhece tudo aquilo que ela construiu. Então, ela pode perder todo o dinheiro que ela adquiriu, mas ela vai continuar ainda com o principal, que é a experiência e a mentalidade sobre aquilo, sobre a situação. No caso, sobre os investimentos, sobre o patrimônio que ela construiu. Então, em pouco tempo, ela consegue reconstruir tudo novamente. E mesmo, pessoal, se você tivesse muito dinheiro, ainda assim eu recomendaria que você começasse pequeno. Porque no início, se você não sabe o que você está fazendo, você corre o risco de fazer errado. E você fazendo errado pode te gerar consequências, como, por exemplo, você perder parte do seu dinheiro. A não ser que você tenha aí uma pessoa ao seu lado te auxiliando, eu recomendo que você, mesmo tendo muito dinheiro, também comece pequeno. Então, assim, nessa caminhada de investidor, você vai entender que muitas vezes a consistência, ela conta mais do que a quantidade de dinheiro que você tem, que você coloca lá inicialmente. Porque às vezes você coloca uma quantidade grande de dinheiro lá, mas você logo retira, porque você não tem a disciplina para poder deixar aquele dinheiro ali reservado para o seu futuro. Entende? E aí, a consistência às vezes vale mais do que a quantidade de dinheiro que você tem inicialmente. Porque com a consistência, que é você colocar ali todo mês o investimento, você ir reinvestindo aquilo que os juros que você ganhou, então você vai adquirindo a disciplina. Então você vai ficar menos tentado a retirar aquele dinheiro lá, que está lá. E existem, assim, pessoal, muitos investidores que começaram do zero, que não eram pessoas ricas, e eu gostaria de citar dois exemplos aqui. Talvez você já os conheça, e são dois bilionários. E eu quis citar eles aqui porque eles são, assim, uma referência no mundo dos investimentos. Porque eles se tornaram o que eles são hoje por causa dos investimentos que eles fizeram, né? Investimentos, jogadas geniais que eles fizeram nos investimentos. O primeiro deles é o Warren Buffett, que é um dos investidores mais conhecidos do mundo. E o segundo é o Luiz Barsi, que é um brasileiro, que, pasmem, pessoal, ele já foi até engraxate e hoje tem aí um patrimônio altíssimo em ações. É interessante, pessoal, ver um detalhe que poucas pessoas notam, que é uma semelhança entre esses dois grandes investidores, que é o fato de que eles começaram a investir muito jovens. Então, eles tiveram, digamos, algo a seu favor, que é o tempo, e você deve utilizar ele a seu favor. Então, quanto mais cedo você começar a investir, melhor, ok? Então, você deve usar o tempo a seu favor, porque quanto mais tempo você tem, maiores são os juros, né? Mais negociações, digamos assim, no mundo dos investimentos você tem, mais experiência você tem, que foi o caso desses dois feras. E aí eu te pergunto o seguinte também, você saberia me dizer qual foi a melhor época para investir? Qual é a melhor época para investir? A melhor época para investir foi quando a bolsa iniciou, né, suas atividades. Mas não se preocupe. O segundo melhor momento para investir é agora. Então eu acredito que não tem desculpa para você não investir agora. Comece o quanto antes, porque, como eu digo, a gente gasta bem mais que R$100 com coisas desnecessárias. E aí, quando a gente vai perceber, a gente já gastou o dinheiro. Afinal, Emily, onde eu posso direcionar esses R$100? Como eu posso investir esses R$100? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui no meu computador. Então, pessoal, já estou aqui com o meu computador aberto. Aqui, essa tela que vocês estão vendo é o Home Broker da corretora. É o portal, o lugar onde você pode adquirir ações.
E essas aqui são os painéis das ações. E aí, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora que é possível você investir em ações com menos de R$ 100. Se você for pegar, como por exemplo, essa ação aqui de Rumo, Raio 3, ela custa R$ 25,24 cada ação. Porém, para você adquirir essas ações, é necessário que você compre um lote mínimo, né, de 100 ações. Ou seja, você vai desembolsar aí para comprar ações de Rumo, R$ 2.524. Então, para você comprar menos de 100 ações, você tem que recorrer ao mercado fracionário. As ações do mercado fracionário, as ações fracionadas, digamos assim, elas terminam em F. Então, você vai vir aqui, por exemplo, Raio 3, F, tá vendo aqui? E aí você vai ver que o lote tá aqui, ó, diferente daqui que é 100, o lote aqui é 1. Então, você pode adquirir menos de 100 ações aqui, recorrendo ao mercado fracionário. Então, as ações fracionadas, né, elas terminam em F. Então, aqui, por exemplo, no caso de Rumo, você pode comprar, dá para você ir comprar 3 ações, né, de Rumo. Outro caso, por exemplo, MGLU 3, que é as ações de Magazine Luiza. Cada ação custa R$ 45,39, mas para você comprá-las, né, você vai precisar desembolsar R$ 4.540, porque são no mínimo 100 ações. Mas se você, por exemplo, vier aqui, ó, e recorrer, digitar aqui MGLU 3F, já vai aparecer aqui, você vai conseguir comprar, por exemplo, com R$ 100, né, você consegue aí comprar 2 ações de Magazine Luiza. Seria isso, você investir em ações com menos de R$ 100, recorrendo ao mercado fracionário. A segunda opção, pessoal, é você investir em títulos públicos, né? No caso, o Tesouro Direto. E eu estou aqui, né, no site, você pode conferir nessa tabela aqui do site do Tesouro Direto, os títulos disponíveis para você investir. Então, aqui desse lado esquerdo, você vai ver os títulos, né? A data de vencimento de cada título, a taxa de rendimento ao ano de cada um deles, esses aqui, no caso, pagam o valor da inflação mais a porcentagem, os títulos pré-fixados, e também os que pagam a Selic mais 0,02. Aqui, desse lado aqui, você pode perceber o valor mínimo que você precisa para poder investir nesses títulos. Então, como você pode ver, olha só, esse aqui, o valor mínimo é R$ 58,00, R$ 39,00, R$ 42,00. Então, todos eles, exceto o da Selic, né, você consegue investir com menos de R$ 100, né? Então, você consegue aí comprar mais de um, inclusive, né? Mais de de uma pequena cota, né? O valor, mais que o valor mínimo, você consegue investir em cada um deles. Então, aí, como você pode ver, o valor mínimo hoje, né? Que hoje é aqui dia 5/12, você consegue investir com R$ 35,97. Arredondando aí, né, R$ 36,00, você consegue comprar o título a partir desse valor, certo? Então, como você pode ver, você pode fazer esse investimento, beleza? Voltando aqui à tela, pessoal, eu não poderia deixar de mostrar para vocês também em relação aos fundos imobiliários, que é outra opção que você tem para poder investir com menos de R$ 100. Por exemplo, pessoal, eu coloquei aqui esse fundo imobiliário aqui, que é de Votorantim, certo? O nome do fundo é esse. E aí você pode ver que ele custa R$ 84,53. Então, você consegue comprar ele aí com menos de R$ 100. Você consegue investir nesse fundo. Por exemplo, tem outros também
que você pode investir, como por exemplo o PLRI, que é o fundo Polo. Você consegue aí, ele assim, custa R$ 57. Então, tem várias opções de fundos imobiliários, de ações e de títulos públicos, e você pode escolher qual que você vai direcionar, né, esses R$ 100 que você separou para poder investir. E a quarta possibilidade, a quarta opção também que você tem, é você, digamos, mesclar esses investimentos, dividir os seus R$ 100 em, por exemplo, você comprar uma ação de Rumo, digamos assim, é só um exemplo, ok? Existem muitas ações, você pode, né, comprar a que você achar mais ideal. Custa R$ 25 e R$ 26, mas investir também no fundo Polo, por exemplo, entende? Então, 57 e 25 e 26. Então, você investe nas ações de Rumo e também no fundo imobiliário, que custa R$ 57. Ou você pode ainda, por exemplo, investir no fundo e também investir num título público, ou um título público e comprar uma ação, digamos assim. Essas são as opções. Você tem aí não somente uma opção de investimento, mas você tem várias opções, né, para escolher aí. E eu sugiro você pesquisar melhor qual seria uma ação ideal, qual o título ideal para você. Pessoal, vocês viram aí as maneiras que existem de você aplicar os R$ 100. Eu gostaria de fazer aqui um resumão para a gente fechar o vídeo. A primeira opção é você investir em ações, recorrer ao mercado fracionário de ações. A segunda opção é você investir no Tesouro Direto, né, no caso os títulos públicos. E a terceira opção é você investir nos fundos imobiliários, ok? E aí eu coloquei aí uma quarta opção também, que é você mesclar esses investimentos. Então, seria você aí, por exemplo, investir no Tesouro Direto e nas ações, ou nas ações e nos fundos, enfim, você mesclar todos os meses esses investimentos. Lembrando também que R$ 100, pessoal, é um valor simbólico e que você pode ir aumentando esse valor no decorrer do tempo, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que vive falando que vai investir, mas fala que nunca tem dinheiro, manda esse vídeo para ele e mostre para as pessoas que investir não exige tanto dinheiro quanto as pessoas imaginam, ok? Então é isso, muito obrigada e até mais.